Olá pessoal, chegamos à última questão da Olimpíada Paraense de Química de 2019 a nível do segundo ano, que é também a última questão discursiva da prova. Diz que um engenheiro precisa precisa analisar as pressões parciais de um gás ideal. Para isso, comprimiu um gás ideal de 2,5 litros para 1,5 litros e aquecido de 25 graus Celsius para 50 graus Celsius. Se a pressão inicial for de 1 atm, de 1,1 atm, qual será a pressão final? Então primeiro vamos anotar aqui os dados. Pelo enunciado da questão, podemos deduzir que o volume 1 V1, é igual a 2,5 litros. Que a temperatura 1, a temperatura inicial, é igual a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius é igual a 298 Kelvin. Temos que a pressão 1, a pressão inicial, é igual a 1,1 atm. Na segunda situação, nós temos que o volume 2 é de 1,5 litros, certo? Porque o problema diz que um gás de 2,5 litros foi comprimido para 1,5 litros. Portanto, o volume 2 é 1,5. A temperatura 2 é 50 graus Celsius. Porque o problema diz que o gás foi aquecido de 25 para 50 graus Celsius. 50 graus Celsius equivale a 323 Kelvin. E a pressão 2 é justamente o que nós queremos encontrar, certo? Então, como é que a gente vai responder essa questão? Para responder essa questão, nós vamos utilizar a combinação das transformações isotérmica, isobárica e isocórica, certo? Isotérmica, que ocorre a temperatura constante, e isobárica, que ocorre a pressão constante, e isocórica, que ocorre a volume constante. Essa combinação diz o seguinte, diz que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é igual a uma constante. O que é equivalente a dizer que a pressão em uma situação inicial vezes o volume numa situação também inicial sobre a temperatura inicial, ou seja, P1 vezes V1 sobre T1, é igual a pressão em uma situação final, em uma segunda situação, vezes o volume também nessa segunda situação, dividido pela temperatura também nessa segunda situação. Ou seja, P2, V2 sobre T2. Então, sabendo dessa relação, nós podemos apenas substituir os dados aqui e encontrar P2, que é isso aqui. Certo? É isso que a gente vai encontrar. Mas eu posso ainda rearranjar essa equação, organizar ela de uma outra forma, para facilitar a minha conta, né? Para a conta ficar mais fácil, digamos assim. Então, vou isolar P2. Isolando P2, posso dizer que P2 vai ser igual a P1 V1 vezes T2. Por que T2? Porque eu peguei aqui, ó, esse V2 que está no numerador, passa para o outro lado, para o denominador, né? Dividindo. Esse T2 que está no denominador passa para o outro lado no numerador. Passa para o outro lado multiplicando. Portanto, fica P1 V1 T2 dividido por T1 vezes V2. Vamos fazer aqui abaixo, vou substituir aqui os dados. Então vai ficar aqui a pressão 2 vai ser igual pressão 1, P1 é 1,1
1,1 atm, né? Colocar as unidades. Isso vezes o volume 1, que é 2,5 litros. Isso vezes a temperatura 2, que é 323 Kelvin. Tudo isso dividido pela temperatura 1 vezes o volume 2. Temperatura 1 está aqui, é 298 Kelvin. Perdão, passei aqui sem querer o slide. E o volume 2 é 1,5 litros. Tá? Vou mudar aqui a cor da canetinha. Então posso ver aqui que as unidades de Kelvin se cancelam, né? Litros também. E vai sobrar só ATM, que é justamente o que a gente quer. A gente quer a pressão e vai ser encontrada em ATM. Fazendo essa continha aí, multiplicando 1,1 vezes 2,5 vezes 323 e depois dividindo pelo produto de 298 vezes 1,5, você vai encontrar aproximadamente 2 ATM. Portanto, essa é a resposta.